Oi, olá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Como é que foi o dia de vocês, hein? Hoje foi um dia cheio de coisas boas para a gente comemorar em relação à pandemia, né, em relação a algumas decisões políticas. E é um dia bom para a gente conversar com a Sol. A Sol, ela é minha irmã de axé, lá da nossa casa, do nosso Ilê, o meu Juarô. Eu conheço ela há 6 anos. E depois conheci o trabalho dela como atriz e como produtora, como agitadora cultural. É uma pessoa que tem um trabalho muito sério e muito importante, né, de trazer, de levar o teatro para a periferia, trazer o teatro da periferia para o centro da cidade, promover esse intercâmbio, promover outras vozes no palco. E acho que a Sol agora ela está num momento de virada, onde ela vai alargar um pouco o espectro de atuação dela, política e cultural. Então a gente vai bater um papo com ela bem informal. Ela está bem no início pensando com as diretrizes dela, né, como pré-candidata, pensando junto, ela quer pensar junto com a gente, junto com os vários setores da sociedade, essas diretrizes, esse foco de atuação dela como política agora, né? Então ela vai vir aqui, vai conversar com a gente sobre tudo isso que ela está pensando, que ela está desenvolvendo junto com a equipe dela. E acho que pode ser um papo bem legal. Acho que está na hora da gente conversar, está na hora da gente trocar. Da gente dizer também, nós artistas, e não só os artistas, as mulheres, os gays, os héteros, todos os segmentos da sociedade, os homens, a gente tem que dizer o que a gente pensa, o que a gente quer, o que nos aflige nesse momento tão difícil, quais são as nossas perspectivas de futuro, como que a gente pode vislumbrar o futuro, o que a gente quer construir. Então, eu acho que é um momento muito importante da gente estar junto, apesar de cada um na sua casa, da gente estar aqui nessa ferramenta que permite que a gente se una para conversar, para trocar ideias. Então, daqui a pouquinho ela está por aqui, bastante gente aqui já, fico muito feliz com a presença de vocês e vamos nos fazer representar, né, gente? Acho que a gente tem que se sentir representado. Tá bem difícil, né? As pessoas que estão lá podendo fazer alguma coisa pelo povo, pela gente, não estão fazendo. Ao contrário, estão atrapalhando, estão desconstruindo coisas que já tinham sido construídas, estão desmontando coisas que tinham sido montadas. E a gente fica com uma sensação de perda, né? De saudade de um tempo que nem chegou a ser, de um tempo que seria ainda, né? Que a gente vislumbrava uma possibilidade. Então, em vez da gente ficar se lamentando ou da gente ficar entristecido, desanimado, eu acho que a gente tem que juntar forças e se fazer representar. Pensar quem que vai poder fazer o que a gente espera, né? Quem que vai poder estar lá em nosso nome de verdade, lutando pelas coisas que a gente quer lutar. Então eu acho que a Sol, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu estou recebendo adicionar. É a primeira vez que eu estou recebendo. Meu marido está aqui me ajudando, esse é o Afonso, ó. Ele está aqui me ajudando. Ele, além de artista plástico e outras coisas, ele é iluminador. Oi, Sol. Demorei para te adicionar. Tá tudo bem, tá Cara, tudo mas tudo certo. bem, tô aqui, né, administrando. Gente, é a primeira vez, eu tô super honrada, porque é a primeira vez que eu recebo alguém aqui no meu perfil, como se fosse a minha casa, e é a minha casa, né? Literalmente, minha casa expandida. E eu tô muito feliz de receber minha irmã, Sol Miranda. Estava aqui falando, Sol, para eles, que da gente se sentir representado, da gente
da gente conseguir colocar a nossa voz lá, conseguir colocar as nossas reivindicações, né? E os nossos, a construção dos nossos sonhos, né? Das nossas possibilidades. Isso é muito importante, isso é decisivo agora. E eu queria, bom, começar pedindo para você se apresentar para o pessoal, que tem gente que te conhece, que te ama, e tem gente que não te conhece. Então, você se apresentar, falar quem você é, as coisas que você já fez, e esse momento da sua vida agora de virada, que não é tão virada, que na verdade é um desdobramento, né, Sol? Fala um pouquinho aí Sim. pra gente. Afonso ligou uma luz forte aqui. Vai. Primeiro, boa noite. Obrigada, Malu, pelo convite. Eu que me sinto honrada de estar aqui, Ah, abrindo esse espaço. Estou muito feliz, muito contente. Aure. Aure minha orelha. Auremi. Aure. Eparrei, minha mãe. Agô. Eparrei, olha. Vamos lá. Agô. Então, eu sou Sol, eu tenho 30 anos. Eu sou atriz, sou produtora, sou articuladora cultural, sou ativista, militante das artes. Eu sou mãe de um menino de 7 anos. Eu sou nascida e criada em Braz de Pina, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Eu saí de Braz de Pina aos 17 anos de idade para viver da arte, né? E quando eu falo viver, é bem longe assim dessa utopia, mas é viver concretamente, porque na época que eu saí de casa, só havia uma linha de ônibus que me levava do centro ou da Zona Sul para casa, que, enfim, essa linha acabava às 11 da noite, e a gente sabe que às vezes o processo nosso de construção nas artes, no teatro, enfim, eles prolongam aí, vão até a madrugada, então não tinha como retornar. E como existe uma centralização do orçamento, né, existe aí um certo investimento maior no centro e na Zona Sul em relação aos equipamentos culturais, eu acabei tendo que me deslocar para poder viver dessa arte, né? Então, eu estou aí desde os 17, estou há 13 anos vivendo, sobrevivendo e lutando na arte, pela arte, com a E arte. fazendo e realizando e fazendo muita coisa, né, Sol? Axé. Fala um pouquinho das suas realizações, dos seus prêmios, né, do reconhecimento todo que você teve, não só você, o seu grupo, as pessoas que trabalham com você. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu faço parte de um grupo chamado Grupo Emu, que é um grupo que surge em 2016. Esse grupo surge junto com um projeto de espetáculo teatral que se chama Mercedes, um projeto em homenagem à primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E Uhum. nesse ano em que surge o Emu, a gente cria uma produtora, que é a Emu Produções. Nesse mesmo ano, também recebemos o convite do Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ para criar e para, enfim, pesquisar dentro de um núcleo. Então, a gente cria um núcleo de pesquisas, que é o NEGRAR, que é o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Artes, História e Religião. E dentro desse núcleo, a gente entende que existe aí um discurso, uma construção a ser feita em torno das artes, num diálogo com a contemporaneidade. Então, eu venho fazendo essa construção junto a esse grupo desde 2016. Anterior à construção do grupo, eu participei de alguns projetos, trabalhei com algumas pessoas que são importantes para a gente enquanto referência assim, nas artes. Eu posso citar o Amok Teatro, fui assistente do Domingos Oliveira, trabalhei com a Vilma Mello, com a Léa Ferraz, enfim, pessoas que são muito queridas também. E a partir da criação desse grupo, com esses projetos que a gente vai entendendo como braços assim de um selo, que a gente chama de selo EMU, a gente começa a pautar uma construção em artes que passe a ter um olhar para as desigualdades, né? Então a gente vai fazendo um debate em relação a gênero, em relação à raça, em relação a território, tudo a partir dessa construção do teatro. A gente sempre diz que o teatro ele é uma plataforma de reivindicação, uma plataforma de construção reflexiva. A arte, ela caminha com a gente em construção da sociedade, ao mesmo tempo que ela se constrói pela sociedade, né? Então, eu acabei integrando também um coletivo, na verdade, idealizo, co-idealizo e co-realizo um coletivo chamado Segunda Black, que também é um Uhum. coletivo que tem essa proposta de se pensar a arte a partir de corpos negros, entendendo aí uma discussão que é ampla e que é importante, que é a importância de se ter espetáculos e projetos com corpos negros, mas também projetos que sejam idealizados e pensados por corpos negros, e a gente vai falar, olha, somos uma rede muito grande de profissionais, somos técnicos, somos diretores, somos escritores, somos roteiristas, dramaturgos, atores, e estamos aí. Então, era esse lugar da gente reivindicar e se colocar como
como pessoas E esse projeto trabalhadoras. foi premiado, né, Sol? Esse projeto foi Foi. premiado. Ele ganhou, ele foi laureado, né, como projeto inovação pelo Prêmio Shell. E aí foi algo muito importante, não só para a gente, mas também para os outros projetos que a gente constrói junto com esse Segunda Black, que é inspirado na Segunda Preta, que é de BH, e na Segunda Crespa, que é de São Paulo, e na Cena Tá Preta, que é de Salvador. E o que a gente podia ver antes dessa pandemia, né, nos invadir, né, nos atropelar, que nem um trator, era um crescimento muito grande, né, de espetáculos, né, de coletivos negros e de atores negros em cena e de formação de plateia para esse tipo de espetáculo, de sair, né, de um lugar de gueto ou de um lugar mais periférico e tomar a cena da cidade como um todo, tomar o centro da cidade, né, e entrar num lugar de discussão real, assim, junto, né, de todos os segmentos do teatro e da cultura. E acho que o coletivo de vocês, o trabalho de vocês, contribuiu demais para isso, sabe? Eu acho que fez chegar outras vozes, outros corpos, né, outras discussões, e a gente ampliou a cena, e acho que estava num momento muito rico, né, onde isso ainda ia crescer mais e mais e mais, e de repente a gente parou. Sim. E parou para pensar, né? A gente parou para se cuidar e parou para pensar também, né? Então, pensando nisso, como que você vê a nossa perspectiva de futuro? Assim, a gente vai ter uma conversa bem informal aqui, tá, galera? Porque assim, a Sol me falou que ela ainda está em construção, né, nessa pré-candidatura dela. Ela ainda está construindo as propostas, escutando muito as pessoas, né, escutando vários segmentos e construindo essas diretrizes, os focos de atuação e tal. Me corrige, tá, Sol, se eu estiver falando besteira. Acho que a gente podia pensar junto aqui. Uma das coisas que mais... Hoje eu encontrei com uma produtora, a Bianca de Filipes, né, da PTR, estava lá resolvendo um problema de celular, encontrei com ela e a gente falou rapidamente sobre essa questão da perspectiva de futuro a partir da pandemia que a gente está vivendo e que a gente não sabe ainda como vai repercutir de fato, mesmo depois de vacina e tal, a gente não sabe exatamente. 2021, pelo menos, é um futuro próximo que a gente sequer sabe como vai ser. E a partir do que eu chamo de... Bom, tem a pandemia e tem o pandemônio, né? Porque tem esse desmonte completo que foi feito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje em dia, é uma terra devastada, né? E a cultura, eu acho que ela está, junto com outros segmentos de educação, saúde, saneamento, acho que a cultura ela está também nesse lugar de ataque, né, de guerra, né? Sofrendo um ataque muito grande. Então, como que a gente pode pensar o nosso futuro próximo, assim, as nossas próximas ações? O que tem te passado pela cabeça em relação a isso? Tá, eu acho que tem um debate aí que a gente precisa ampliar, assim, com sociedade, que é em relação à cultura, que é nós somos trabalhadores, né? Enquanto trabalhadores, nós precisamos dos nossos direitos garantidos. Isso quer dizer que a gente precisa ampliar o debate do quanto que a cultura está sendo, de fato, valorizada dentro dessa nossa construção. E aí, se a gente for pegar literalmente esse processo da pandemia, né, entender que muitos profissionais ficaram sem nenhum amparato, sem nenhuma possibilidade de se pensar como queria se organizar financeiramente falando, a gente consegue ver que o problema não estava nessa pandemia, mas estava nessa construção toda da sociedade. Eu acho que aí começa um olhar para, de fato, a gente entender que precisa pautar esse lugar nosso enquanto trabalhadores para que tenhamos, assim como qualquer outro profissional, as nossas garantias. E aí, quando a gente entra nessa discussão dos direitos, né, a gente está entrando num quesito que somos trabalhadores que são impactados direta e indiretamente pela cultura. E trabalhadores são esses impactados direta e indiretamente, né? Diretamente nós temos desde o artista, que tem uma visibilidade maior por conta do processo, a forma como é encarado o projeto, né? E aí, de alguma forma, a gente tem um contato, você sabe muito bem disso, o artista tem um contato maior com a sociedade por conta dessa visibilidade, e aí chega até as pessoas que fazem parte dessa criação, e aí eu quero dizer as pessoas que constroem artisticamente, né? Diretores, roteiristas, dramaturgos, figurinistas, até as pessoas que trabalham com a técnica, que colocam a mão ali na massa também desse projeto, e que estão construindo junto. E aí, fora esse escopo, que é o escopo que trabalha diretamente, tem que ter um olhar também
para as pessoas que são impactadas indiretamente. Eu estou falando do vendedor de pipocas, que fica em frente a uma sala de cinema, uma sala de teatro. Eu estou falando dos ambulantes, que ficam em torno ali dos projetos de entretenimento, ou dos espetáculos, ou perto, enfim, dessas construções em volta do audiovisual. Estou falando dessa rede gastronômica, que está muito também ligada a rodas de samba, à economia criativa, a projetos que também são projetos do entretenimento. Estou falando do garçom, do segurança, das casas de show. Então, assim, é um debate que a gente precisa ampliar, que é você que é cidadão, que não trabalha diretamente com a arte, quando você vai, por exemplo, a um bar, ouvir uma música com os seus amigos, ou quando você está em casa, nesse momento pandêmico, todo um trabalho foi construído para que você tivesse esse momento de lazer. E aí tem alguns estudos relacionados à saúde, sobretudo à saúde mental, que vão dizer que o ser humano ele é dotado de habilidades, e essas habilidades precisam estar dentro de uma rotina para que ele se construa, enfim, afetivamente, psicologicamente, fisicamente, enfim, todas as suas relações. E essa construção de hábitos diários precisa também que nela esteja inserido o momento do lazer. E esse momento do lazer, geralmente, ele é envolvido com a arte. E esse momento do lazer, ele é fundamental para a manutenção dessa saúde mental. E é essa manutenção da saúde mental que faz com que a gente consiga dialogar com essa vida, com isso que está acontecendo no nosso dia a dia, com essas turbulências todas, com essas desigualdades. De alguma forma, é isso que nos dá um respiro. Então, a arte ela precisa ser entendida por todos nós como um fator fundamental para a nossa construção. Não só para nós que trabalhamos e que somos impactados, mas para toda essa rede de pessoas que convivem, e para a né? sociedade como um todo também, né? Porque a cultura ela nos forma, né? A nossa identidade, a gente se diz brasileiro, a gente se diz carioca, né? Por causa da cultura, por uma rede de fatores que envolvem cultura, onde a gente se reconhece. Então, a gente só se reconhece porque existe a cultura. E a identidade do povo, ela prescinde disso, dessa identidade cultural. Como que a gente pode fortalecer no Rio de Janeiro de hoje, no Rio de Janeiro pandêmico, no Rio de Janeiro devastado de hoje, os nossos líderes sendo presos sucessivamente, né, e roubando sucessivamente, sem empatia nenhuma com o povo, sem empatia nenhuma com a produção cultural, com a riqueza, com a diversidade cultural incrível do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade mais importante do Rio de Janeiro, no sentido, claro que tem Salvador, que tem São Paulo, que tem, enfim, todas as capitais e os interiores, e os sertões, e o Brasil, essa coisa maravilhosa. Mas o Rio de Janeiro tem essa história do cartão de visitas, né? Tem essa história de ter sido a corte, de daqui ter começado vários movimentos culturais e tal. E o Rio de Janeiro, hoje em dia, ele virou a latrina dos políticos, né? Então, a gente não perder a nossa identidade cultural, a gente não perder o nosso orgulho da produção cultural, a gente continuar querendo prestigiar, porque a gente entende que prestigiando a produção cultural, a gente está prestigiando o povo carioca, a gente está não só fazendo essa máquina que você falou, que é imensa, girar, né, que vai desde o pipoqueiro, do garçom, do condutor de metrô que está levando as pessoas para o centro da cidade e está voltando, trazendo todo mundo de volta. Tudo isso que gira e que funciona, e que é uma máquina e que é uma indústria que gera renda, que é importante para a cidade do Rio de Janeiro, né, em termos econômicos também, e isso não pode ser perdido de vista. Mas não só isso, a gente não perder de vista que a gente prestigiando a cultura, a gente está se prestigiando, a gente está se empoderando, a gente está afirmando a nossa identidade. E como que a gente constrói esse entendimento para a população, essa formação de plateia, esse entendimento da importância da cultura e da cultura de cada um, da cultura que todo mundo é capaz de produzir. Se você inventa uma receita, você está produzindo cultura. Né? Se você recria uma receita, se você, enfim, se você compõe uma música, então todo mundo entender a importância disso enquanto construção de identidade, a gente criar isso e criar plateia e trazer esse orgulho da produção cultural de volta para o carioca. Nesse sentido, a gente podia pensar aqui algumas coisas, algumas ideias no sentido de arte e educação. Fala. Não, tem uma coisa que você fala, assim, que eu acho que é importante, que um primeiro passo eu acho que você já está fazendo, e que eu vejo muitos movimentos acontecendo nesse momento de pandemia, que precisamos fortalecer esse entendimento da cultura como um eixo fundamental para a nossa construção,
o fato de você estar promovendo, por exemplo, esse debate aqui já é algo enriquecedor. Se a gente também se colocar, eu digo enquanto cidadãos mesmo, né, que entendendo o poder, esse poder todo que você coloca da arte, se a gente se coloca nesse espaço de troca, de diálogo, de fomento, de falar, olha só, gente, vamos debater, vamos discutir, e cada vez mais nós tentarmos nos encontrar, sobretudo, com as pessoas que não vivem da arte, eu acho que já é um passo fundamental nesse período que a gente está vivendo agora. Porque uma coisa é... A minha mãe tem um bar, né? Lá em Braz de Pina. E assim, eu vejo o movimento do bar muito em torno da música. E aí por exemplo, eu sentar com a minha mãe, sentar com as pessoas que frequentam aquele bar e falar assim, existiu um grupo que fez essa música aqui acontecer para que vocês hoje estivessem aqui vivendo esse momento maravilhoso de lazer, para que a gente pudesse aqui estar conversando. Mas teve um trabalho. Sabe quantas pessoas trabalharam para essa composição? São grupos enormes, né? A gente às vezes não consegue nem quantificar a quantidade de pessoas que trabalham para essa construção. Acho que esse já é um passo fundamental. E aí, quando você traz essa ideia de arte-educação, né, tem um debate que é fundamental, que é entender, e aí dentro de uma construção escolar, dentro de uma construção pedagógica, e também dentro de uma construção com mães, pais, pessoas que constroem essa formação da criança, que é a educação artística, ela precisa ser encarada dentro da responsabilidade que ela tem na formação do indivíduo. Uma criança, quando ela tem, estava falando isso agora recentemente numa outra live, a musicalidade, por exemplo, dentro da educação, né? Quando você vem com um instrumento, apresentar uma criança um instrumento, aquele instrumento vai estar trabalhando com ela, obviamente, ritmo, vai estar trabalhando com ela musicalidade, mas pode estar trabalhando com ela também história. De onde vem esse instrumento? Sim. Como ele foi criado? Vai estar criando geografia também, né? Qual é a localidade onde ele se insere, onde ele é apresentado, matemática, contagem, né? Enfim. Então, tudo isso está relacionado a uma criação, assim como a gente fala também que existe esse processo muito forte no interior, né, da relação com a natureza, e quanto essa relação com a natureza também amplia o olhar da criança para entendimento em relação ao clima, entendimento em relação à matemática, entendimento em relação ao português. Todas essas matérias da construção humana podem ser entendidas dentro de uma construção de disciplina, dentro da educação formal, a partir da arte. E a arte como esse refletor de reflexão, né? Porque dentro da arte também você passa. E é uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a arte, ela trabalha essa nossa interação com a sociedade, e a gente faz essa reflexão de sociedade a partir desse processo, mas ela lida com uma coisa que é a nossa subjetividade, e aí subjetividade de maneira mais concreta. Eu, embora sejamos duas mulheres, eu tenho as minhas particularidades e você tem as suas. E o contato com a arte vai fazer com que eu tenha esse meu íntimo, esse meu interno, essa minha particularidade, vai fazer com que eu tenha um outro olhar e uma outra forma de elaborar o meu pensamento sobre o mundo a partir da minha particularidade. Essa é a subjetividade. E vai ser diferente com a sua, a partir da sua vivência, das pessoas com quem você se relaciona, da sua criação, da criação do seu filho, da sua relação como mãe, como esposa, como uma mulher de axé, como atriz. E aí essa possibilidade da arte, né, dá esse nosso outro entendimento, que é a arte, ela possibilita que sejamos nós, que sejamos corpos que constroem sociedade junto, mas a partir também dessa nossa relação conosco internamente, né? Então, é porque tem um lugar, assim, da arte, né, que obviamente a gente amplia essa discussão, ela não pode ser reduzida, que é, muitas das vezes encaram apenas como um talento que vem e o talento... Não, para a gente conseguir, de fato, viver da nossa arte, é muito aprimoramento do talento, é muito trabalho, é exercício diário, e todo mundo tem talento, todo mundo tem algo que pode ser aprimorado no viés da arte. E eu acho que é um pouco essa discussão, né? E como que a gente também passa a olhar outros modelos de arte. Como que a gente consegue olhar para as artes que surgem em favelas? Como que a gente consegue olhar para as artes que surgem no subúrbio, as artes que surgem no centro, na zona sul, na zona oeste, e aí ampliando para estado, baixada. Como é que é a efervescência dessas artes? Porque tem uma relação com o território que é muito digna, né? O território nos constrói. E de onde você vem, o que você tem a dizer para o mundo e como você vai elaborar esse discurso. Eu acho que uma das coisas mais milagrosas que a arte pode fazer por um estudante, por uma criança, por alguém que está em formação, é fazer com que ele entenda que não só ele tem uma voz, como ele pode pensar em como ele vai falar, para quem ele vai falar, de onde ele fala. E tudo isso numa música que ele inventou, numa dança que ele vai fazer, num trabalho de grupo que ele vai fazer na escola. Entender que o discurso fala dele,
dos ancestrais dele, do lugar dele, fala do país dele e fala do interlocutor também. Então, e isso parece uma coisa muito complicada, assim, a gente falando aqui, mas isso é muito natural na hora que você pega para fazer. Que uma criança tem que criar um trabalho de arte na escola, tem que levar fazer uma apresentação, e isso vai deixando aquele indivíduo cada vez mais confiante na potência do que ele tem a dizer para o mundo, que ele tem algo a dizer para o mundo, e que o mundo pode ouvi-lo se ele falar da maneira certa. E acho que essa autoestima ela tem que ser trazida de volta para a gente, para o nosso povo, para as nossas crianças. E acho de verdade que a arte e a educação é um dos únicos caminhos capazes de trazer essa identidade de volta para esses rincões, para esses lugares totalmente esquecidos. E nesse sentido, eu espero que quem vá pensar em propostas de lei que passe diretamente por isso, porque o Rio de Janeiro é uma cidade artística, uma cidade onde as pessoas cantam, dançam, criam. É uma cidade extremamente criativa, isso está na natureza da gente, nos constitui, de todos nós. Não sei, eu atriz, você atriz, parece que a gente está falando só da nossa vida, ou pensando só em causa própria. E não, a gente está pensando, né, em todo mundo, porque isso vai fazer com que toda a sociedade avance como um todo, né? Então, eu acho que essa proposta da arte e educação, ela é, assim, ao meu ver, uma urgência, assim, da gente pensar. Claro, existem várias urgências, né? A gente pensar, meu Deus, o que seria mais importante agora? Você deve se deparar com essas questões, né, Sol? Meu Deus, se me dessem a chance de fazer alguma coisa agora, o que eu faria? Primeiro, né? Eu não vou te fazer essa pergunta sacana, mas assim... Você tem algumas coisas que você tem como certas, assim, ou você ainda está elegendo? Então, a gente está... Eu sou ativista da cultura há um tempo, então, obviamente, algumas coisas estão nesse debate que já é um pouco mais longo, mas tem uma construção que a gente está fazendo agora nesse processo, que é de ouvir muito as pessoas que vivem e vivenciam esses processos. Então, é uma construção que está sendo feita coletivamente, a partir de muito diálogo. Tem algumas coisas que eu acho que são, assim, que já precisam estar no nosso escopo, que nesse lugar de pensar territórios e desterritorialização, a gente pensar como que o orçamento, por exemplo, de cultura, ele pode, de fato, se abranger de maneira mais efetiva. A gente tem essa relação com os APs, né? AP1, AP2, AP5, que são regiões administrativas, e aí, de vez em quando, eu vou tentar explicar as coisas, porque eu acho que também o discurso político fica tão engessado na gente, mas eu vou tentar ser mais didática, assim, em algumas coisas. Mas como que a gente consegue pensar essas regiões, onde nessas regiões tem bairros, né? E como que a gente consegue cada vez mais ampliar o leque de possibilidades dentro dessas regiões? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Copacabana. Copacabana é um bairro extremamente conhecido, tem todas as suas articulações, mas Copacabana também ali tem um grande número de favelas que se concentram ali. E nessas favelas tem ali uma não chegada, ou uma chegada muito pequena do Estado, da instância pública, que faz com que aqueles corpos que estão ali não tenham o mesmo acesso que os corpos que estão fora da favela. Então, como que a gente consegue pensar nas políticas que sejam para esse bairro, por exemplo, que é um bairro onde o orçamento de cultura está muito concentrado também por estar dentro desse eixo centro-zona sul, mas como que consegue pensar essas outras localidades que estão nesse próprio bairro? E como que a gente consegue pensar bairros, por exemplo, como a Penha, que está na zona norte do Rio de Janeiro, que tem, por exemplo, uma arena cultural que funciona, ou funcionava, né, antes da pandemia, a partir de uma gestão de uma organização específica. Como que a gente consegue pensar em projetos outros que consigam, de alguma maneira, pensar em outros equipamentos culturais para esses bairros em que geralmente não há, né? Aqui no centro, eu moro no centro hoje em dia, como eu já falei. Se eu saio aqui, eu estou de frente para o Carlos Gomes, para o Teatro João Caetano, ando mais um pouquinho, estou na Cinelândia, tem o Odeon. Quantas salas de cinema a gente poderia ter na zona norte do Rio de Janeiro? Na zona oeste? Quantos equipamentos culturais poderíamos ter na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte? O quanto que esses equipamentos culturais iriam favorecer as pessoas que vivem naqueles territórios? Se eu pensar, por exemplo, em geração de emprego e renda, imagina, se eu tenho agentes locais, pessoas que moram naquele bairro, por exemplo, da Penha, que conhecem a Penha, que conhecem pessoas, que conhecem articuladores, que conhecem o seu Zezinho da padaria.
quanto que esses agentes culturais que moram ali poderiam articular pessoas para conhecerem aquele equipamento cultural, entender aquele equipamento cultural também como um espaço de segurança. E quando eu digo segurança é um equipamento cultural Que abrigue do todo Estado, mundo. né? Que abrigue todo mundo, e ele tem algum aparato do Estado. Então, assim, eu vou ter uma circulação ali de pessoas que vão possibilitar uma ocupação orgânica daquele espaço e daquela localidade do seu equipamento cultural. Que esse equipamento cultural também seja pensado como uma possibilidade de acesso à tecnologia, à educação e à informação. Se há, por exemplo, muitos espaços onde as pessoas não conseguem ter acesso à internet, que Sim. é, enfim, uma das coisas que se tornou assim básico no nosso dia a Uhum. dia, né? Como que esse equipamento cultural pode, por exemplo, disponibilizar uma sala, ou um espaço, ou uma rede de Wi-Fi para as pessoas utilizarem para estudo? Porque a gente sabe que as crianças saem da escola, que os adolescentes saem da escola com demandas de estudo que muitas vezes só os livros hoje em dia não contemplam, porque, enfim, tem aí também um estudo que é científico, que é, de fato, de promover essa interação com a internet de maneira mais profunda e objetiva. Então, como que esse espaço consegue se colocar a serviço dessa sociedade? Como um espaço que realmente está ali para assegurar todas essas possibilidades que a gente tem enquanto cidadãos. Então assim, Porque e aí tudo eu isso é sempre... cultura, né? Tudo isso é Tudo isso é cultura. cultura. Sim, Cultura são os nossos hábitos, né? É o que a gente sim. constrói, esse entendimento da cultura como né? Porque assim, e é muito bom você falar sobre isso, porque cada lugar tem a sua cultura específica. Temos a cultura brasileira, que abrange diversas outras culturas. A cultura do Estado do Rio de Janeiro, ela é formada por diversas culturas. A cultura da cidade do Rio de Janeiro, ela é formada por diversas outras culturas. Sim, Então, é muito, muito rico. como que essas relações, essas criações a partir desses territórios, essas crenças, isso tudo que está nesse nosso entendimento de cultura pode ser de fato entendido como uma necessidade nossa e pelo Estado, que precisa ser valorizado, enfim, acho que é uma E pauta nesse importante. sentido, pensando, que eu eu fiz aqui algumas perguntinhas, e aí eu pensei, quais seriam as novas formas? Não só as novas formas de fazer política, como de fazer cultura. E você meio que me respondeu, porque quando você fala desse espaço, que é um espaço que é de todos, né, que é daquela região e que é para você ir depois da escola, para você ligar a sua internet, que é para você dar um tempo enquanto você espera que vai começar uma aula, uma oficina, que é para você aproveitar um canto que você vai ensaiar com o seu grupo uma coisa, ou é para você assistir um espetáculo que vai ter daqui a pouco. É um lugar que é das pessoas, é como se fosse uma praça pública, mas é uma praça, né, de produção cultural. E nesse sentido, eu acho que se a gente for pensar em termos desse futuro próximo, né, de tentar vislumbrar um futuro para a gente, a partir da pandemia, a partir desse desmonte, se a gente consegue criar, como você está dizendo, esses lugares, esses pontos de encontro, onde a cultura é pensada, vivida, onde o lazer acontece, onde as pessoas têm acesso ao entretenimento, onde as pessoas podem criar, onde as pessoas podem conversar, trocar informações, um espaço de acolhimento, um espaço de fomento, de troca. Eu acho que isso já seria um nascedouro, né? Assim, um balão de ensaio para o que pode vir depois, né? Assim, um lugar onde as coisas, onde tem ebulição, onde as pessoas estão ali e tem segurança, né? É um lugar que não vai ser invadido, que não vai ser atacado, onde as pessoas vão ser acolhidas na sua diversidade, porque pensar também em diversidade, né? Em acolhimento das várias formas de ser, de estar, de pensar. Se a gente conseguisse criar legislação para que esses lugares existissem, já seria uma nova forma de fazer cultura, né? Sim. Tem assim, tem uns modelos nossos, né, já existentes, assim, que eu acho que de alguma forma a gente precisa entendê-los e realmente trazê-los cada vez mais para a nossa construção. Assim, eu fico olhando, óbvio que não é da alçada do município, né, mas as bibliotecas parques estaduais são projetos maravilhosos, né, assim, enfim, estão num outro escopo, mas só para a gente trazer, assim, quanto que esses espaços, quando eles estavam ativos, como que eles se tornaram espaços de ebulição artística, ebulição de formativa, Sim. ebulição de construção de projetos. Eram espaços em que as pessoas iam, de fato, para se organizar. E aí, quando eu falo de organizar, é porque a gente precisa estar em constante processo de organização e mobilização. A mobilização, ela sempre nos coloca, quando acontece em determinado momento, nos coloca em ação.
Então, a gente vai para a rua, a gente reivindica, a gente pauta por conta de um evento. Essa mobilização, se ela não continuar em organização, se ela não continuar sendo pautada, reivindicada, ela vai se perder no tempo. E esse é um dos nossos maiores problemas, né? Essa é uma das maiores questões. Como que a gente deixa a mobilização que nos coloca em estado de reivindicação, em estado de vou patar, vou cobrar, como a gente teve De luta, né? reivindicação Estado de luta. de A gente luta esvazia. pelos professores, pelos garis, como a gente viu um momento aí né, de construção, de reivindicação das garantias, e como que isso se mantém. Então, esses espaços também eram um espaço dessas articulações, assim, né? O movimento estudantil, a gente tem visto, assim, quanto que surge de ebulição de construção desses movimentos, enquanto que os Porque você tem um estudantes estão espaço, é pautando. isso, porque você tem Porque o você tem um campus. espaço. Era exatamente Exatamente. isso. Então, acho que tem esse lugar do equipamento cultural como essa possibilidade mesmo, né? Que Sim. é de articulação, entendimento e construção. Agora, Sol, tem os equipamentos que já existem, né? E que estão completamente desativados, né? Que são as lonas, os teatros, né? Da rede municipal, que estão completamente vilipendiados e os Sim. equipamentos estão sendo saqueados, os funcionários já não vão mais, estão completamente abandonados. É, Você pensa em construir esses outros espaços em lugares onde eles não existem, mas também tem um projeto possível de revitalização desses espaços que já existem, porque eles já existem como ponto de referência, né? As pessoas já frequentaram, né? Sabem onde sabem onde fica, né? Porque você criar um espaço cultural do zero é difícil, né? Até aquilo virar um lugar referência para a pessoa, né? Que mesmo que seja perto da casa dela, aquilo passa a integrar o cotidiano dela, é um trabalho, né? E tem esses espaços que já existem, né? Também. Então, tem uma coisa que é assim, o corpo da vereadora ou do vereador, né, ele não pode prometer determinadas coisas. Então, assim, está no Sim. nosso escopo elaborar leis e fiscalizar as ações do prefeito ou da prefeita. Então, assim, tudo isso aqui que a gente está reformulando e construindo podem virar propostas de reivindicação, Sim. mas nada isso a gente precisa pautar muito, porque existe uma crença muito popular de que o vereador vai trazer construções para aquela. Ih, congelou. Nesse negocinho aqui. Não, travou? Voltou. São projetos de Voltou. lei para a gente pensar. Obviamente que dentro disso tem que se pensar na manutenção e nesse sucateamento que esses espaços municipais estão inseridos. Então, essa possibilidade de entender, que é de novo isso, né? O quanto que a gente consegue manter o que já foi feito, porque é manutenção. Isso tem a ver com essa desmobilização que você falou, né? Acontece isso Sim. também da mesma forma que acontece com a gente, né, com a gente, com a nossa luta, acontece com os espaços que são equipados e que funcionam, e os projetos acontecem, e daqui a pouco eles estão na outra gestão, muda quem está na gestão, aquilo é completamente esvaziado. Como criar garantias? Eu não sei se é possível, só estou aqui sonhando, tá? Estou sonhando aqui. Como criar garantias que o que for realizado não seja crime de ser desconstruído, seja crime você desmobilizar um espaço que foi mobilizado, sabe? Não sei se isso é possível, assim, de um governo ter que pagar uma multa, entende? Tem uma coisa que eu entendo, é porque tem uma coisa que é assim, né? O que a gente está pensando muito em pautar é como que a gente consegue fazer com que esses projetos e propostas não sejam apenas apêndices. E quando eu digo apêndice, é assim, vai ter um evento X por conta do mês da mulher. Vai ter não sei o que por conta do mês da negritude. Vai ter não sei o que por conta do mês da visibilidade lésbica. Então, assim, como que a gente consegue fazer que tenha uma agenda que ela se mantenha independentemente de quem está ali gerindo esse poder, né? Porque, na verdade, deveria ser uma construção contínua. Então, a gente está pegando, a exemplo, leis de outros municípios que já têm alguma estrutura, mas entendendo também a nossa realidade enquanto Rio de Janeiro, para que a gente consiga manter as atividades, entender como é que a gente também faz essa articulação com esses espaços que já estão em vigor, que já existem, e aí são projetos que são pensados, né? Esses projetos precisam ser entendidos junto com esse orçamento. Tipo assim, no escopo da vereança, a gente não pode propor nada que vá fazer uma alteração no orçamento que é proposto. Tem que estar tudo dentro de um escopo primeiro, que é o escopo, enfim, que vem lá do prefeito e tal.
E isso tudo é votado, né? Então é uma construção. Por isso que também a gente precisa ter um quantitativo cada vez maior de pessoas que estejam dentro das pautas que a gente acredita, porque essa é uma articulação coletiva. Tem que ter uma articulação dos outros vereadores e vereadoras para se chegar na implementação de uma lei. Tem que ter um aval daquele grupo, né? Então, quanto mais a gente puder ampliar esse debate, mais a gente consegue chegar nisso que você está falando, que é da gente estruturar uma sociedade cultural que valorize e que mantenha esses espaços, por exemplo, né? Existe Eu acho que também tem uma coisa assim, que na medida em que as pessoas ocupem esses lugares pertençam a elas, né? E elas pertençam a esses lugares, elas também vão reivindicar, elas também vão... O que acontece? A gente é sempre posto de lado, quando eu falo a gente, o povo, né? A gente é sempre posto de lado das decisões, é sempre uma coisa que o governo decidiu, o prefeito decidiu, agora vai ter, agora não vai mais ter. Quando a gente entender que é nosso, que o espaço é nosso, que a gente faz o espaço e a gente tem que cobrar. Eu acho que quanto mais a gente pegar para si, né, esses lugares de produção, esses lugares de troca que a gente está aqui falando, eu acho que naturalmente ninguém mais vai conseguir, nenhum governo vai conseguir chegar e acabar, apagar as luzes, fechar a porta, dizer não tem mais. Porque ninguém faz isso com o quintal da nossa casa, né? A gente vai gritar até morrer, vai tomar tiro, né? Mas a gente não vai deixar o cara fechar nossa horta. Então é isso, assim, né? Não podemos deixar fecharem as nossas hortas, porque são nossas. Eu acho que a gente também tem que ter essa mudança de entendimento, né, da população, assim. A gente fica muito passivo diante dessas recusas, diante desses desmontes, né? Enfim, não sei acho se que eu tem te uma coisa cortei. interessante que você fala. Não, acho que tem uma coisa interessante que você fala, Malu, que aí eu acho que são duas possibilidades de direcionamento, né? Uma que é a partir dos nossos corpos, enquanto cidadãos, e o nosso entendimento de que precisamos participar dessas construções e reivindicar e falar, quero melhoria disso, quero melhoria, porque é nosso, pagamos impostos e o que é público é de nosso direito usufruir. Então, existe esse passo que é nosso, enquanto cidadãos, entendermos, reivindicarmos e lutarmos pelo que é nosso. E existe um outro passo também, que é da instância pública, de entender como que ela consegue também colaborar para esse processo de entendimento da sociedade, que é assim, por exemplo, eu acho que tem muitos espaços que a gente olha, né, e aí eu falo de olhar mais de pessoas que estão geralmente invisibilizadas, vulnerabilizadas, numa condição de desigualdade, numa condição inferior na escaleta de desigualdade, que olham para alguns equipamentos e não conseguem se sentir. Ai, travou, né? O que determina o pertencimento? O sentimento de pertença, né? Que a gente fala tanto. Nesse caso. Poxa, travou, hein? Travou? Alô? Oscilando. Mas como que a gente consegue. Assim, tem uma coisa que eu acho que é muito básica, que é quando você olha para o equipamento, dependendo do lugar de onde você vem, da relação que você tem com aquele espaço, e você vê um segurança na porta, você já não se sente tão à vontade em entrar. Foi construída uma imagem em torno do segurança, e aí a gente precisa falar sobre isso, né? Que é uma imagem que colocou esse corpo em estado de violência perante os outros corpos da sociedade, que fazem com que a gente olhe para aquela pessoa como alguém que, ao invés de nos proteger enquanto estivermos naquele espaço, nos afasta de entrarmos naquele espaço. Então a gente olha para ele como um agressor em potencial. A gente imagina que ele, assim, é subjetivo demais, mas é um imaginário que consta assim, essa pessoa está me afastando daquele espaço, não está me convidando para entrar dizendo, entre, você estará seguro aqui. Então também tem uma forma aí que a gente precisa pensar, que é de formação da interlocução dessas pessoas que estão ali para segurar os corpos naquela determinada localidade, com os transeuntes, né, com as pessoas que caminham ali. Qual é a abordagem que tem que ser feita? Como que a gente vai, de fato, aproximar essas pessoas? Se essa figura imposta, a forma como os equipamentos foram pensados, já nos coloca em afastamento. Tem um lugar de imagem, a estética, ela determina muita coisa, a gente sabe disso. A gente vive numa sociedade capitalista. A imagem, ela determina muito.
A imagem vai te dizer quem você é, sem saber a sua história, sem saber a sua família, sem saber o quanto que você tem na conta, sem saber qual é a Uhum, sua uhum, realidade, uhum, né? uhum. Então, eu acho que tem também um processo que é, sabe, via de mão dupla, que é sociedade e instância pública. Como que a gente, enfim, consegue aproximar e enfim, colaborar para esse processo, que é um processo também É de... uma questão de vontade política também, né? Eu acho que nesse sentido é formação, é treinamento de pessoal, é todo um esquema que tem que acontecer para trazer as pessoas, para trazer a população, né? Para formar a plateia, para formar é, agitadores culturais, né, para formar pessoas que estejam ali querendo trocar e tal, que não queiram passar com medo ou achar que aquele lugar, como você disse, aquele lugar, eu não pertenço a esse lugar não me pertence. Eu não sirvo para esse lugar não serve para mim. Ao contrário, esse lugar é meu, né? E eu sou esse lugar. Né? Exatamente. Esse lugar me representa e eu represento esse lugar. Mas isso é vontade política e é treinamento de pessoal, né? É educação, é entendimento do que a pessoa que está ali naquela função, o que ela está fazendo ali. Ela está ali para quê? Exatamente. Eu acho que esse é um equívoco que acontece muito, né, no nosso país e está cada vez mais tá virando criminoso, né? Tá virando não, já virou há muito tempo. Criminoso, a gente é violentado o tempo todo nesse sentido, no sentido de que a gente quase está perdendo o direito de ir e vir, sem ter que dar satisfação para alguém, sem ter que abaixar a cabeça para alguém, sem ter que abrir a bolsa e mostrar o que tem dentro. Muito complicado. Então, eu acho que Mas até isso cultura. do direito de ir e vir também, desculpa te interromper, mas Não, eu acho que é um imagina. debate também importante esse direito de ir e vir, porque como é que está esse direito de ir e vir para a sociedade de maneira geral? Assim, Pois é. todos nós temos ainda o direito de ir e vir? E Não. aí, se a gente for pegar, por exemplo, os estudantes, né? Eu estou muito na pauta dos estudantes. O estudante tem direito de ir e vir? Se ele tem um Rio Card que permite que ele vá até a escola dele e volte, esse Rio Card tem quantas passagens? Quantas possibilidades é dada a ele de transitar pela cidade? Quantas? E só eu Dentro morei de uma três escola em que anos ele em tem São atividade. Paulo, né? Eu morei 3 anos em São Paulo e eu fiquei muito impressionada, assim, como a maneira como foi construída a mobilidade urbana em São Paulo é muito mais democrática. Claro, São Paulo tem milhões de problemas. Mas com uma passagem de metrô, com um ticket de metrô, você cruza a cidade inteira, Sim, sabe? E isso é, muda tudo. Isso muda tudo. É impressionante como aqui no Rio tudo foi feito para que a gente fique preso nos guetos e que a gente não consiga atravessar a cidade, porque a gente tem que ter diante de 3 passagens para ir e 3 passagens para voltar. E se você tem um filho sim, e mais uma mãe ou sei lá mais quem, você não vai a lugar nenhum. exatamente. Isso foi pensado para que as pessoas não cruzem a cidade, para que as pessoas não circulem. E isso muda a vida da cidade. Isso muda a vida do cidadão também. Isso é um aspecto muito importante, a mobilidade urbana. Isso que você falou. Desculpa só te interromper, porque realmente eu fiquei muito impressionada como é diferente o Rio e São Paulo nesse sentido. Sim, total, né? Essa construção das linhas que a gente tem, né, de metrô, e você tem que fazer a baldeação para pegar um ônibus ou pegar um trem. E aí essa relação intermunicipal também, que é muito frágil. Então, assim, tem esse lugar desse direito de ir e vir que eu acho que a gente não tem o direito de ir e vir como ele deveria ser. Essa construção também não está pautada dentro dos corpos de É. maneira democrática. E A eu gente acho que está esse lance hipoteticamente tem direito de ir, mas na prática, hipotético, mas muito hipotético muito mesmo, né? hipotético. Isso que você fala da violência, por exemplo, né? Os corpos, quais são os corpos que são parados pela polícia também? Acho que isso é um debate importante, né? Assim, quais são os corpos que estão sendo atravessados, né? Dependendo da sua cor de pele, você pode não adentrar determinada localidade. Acho que dependendo do como você se porta, dos seus aspectos físicos, você não consegue adentrar em determinadas localidades. Isso também vai falando sobre, eu acho que esse medo que a gente tem de transitar pela cidade também precisa ser entendido dentro desse debate do direito de ir e vir. Porque se eu tenho medo do meu deslocamento, isso já me coloca num estado De não né, ação. Você não passivo, vai. de não ação, é um estado passivo, porque eu não vou me deslocar, porque eu tenho medo de não voltar, eu tenho medo dessa transição. Então, esse debate também precisa estar articulado com esse lugar que a segurança nos espaços em que a gente circula, como estão essas seguranças, assim, essa segurança que também deve ser pautada a partir do bem-estar, como é que a gente consegue
de fato, construir essa outra cidade, né? Que nos permita viver nela. A cidade é para quem vive nela, não é para quem vive dela. Então, assim, é um debate fundamental. Tem uma outra coisa que eu queria falar com você, que é o fato de você ser mãe, ter sido mãe tão jovem, né? E atriz, enfim, imagino, a gente nunca sentou para conversar sobre isso, até quero fazer isso um dia. Imagino quantas dificuldades você não enfrentou, não enfrenta, né? Para ser mãe, atriz, trabalhadora, agitadora, tudo isso que você faz, o tempo todo fazendo milhões de coisas e como que o que você leva da sua experiência para tentar trazer algum tipo de melhoria na vida da mãe trabalhadora da periferia, da mãe trabalhadora da Zona Norte, que precisa cruzar a cidade justamente para trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Enfim, tem todas essas dificuldades que a gente poderia enumerar aqui, milhões, que as mulheres vencem diariamente, né? Essas mulheres arrimo de família, que são a maioria, né? Como que você pensa em atuar de alguma forma para trazer algum tipo de melhoria para essa mãe carioca trabalhadora? Eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante nessa construção da mãe, né? Que a gente lida com vou falar de mãe e pegando o exemplo de uma criança, tá? A gente lida aí com uma formação e com uma construção e manutenção da saúde nossa, enquanto mãe, enquanto mulher, e da criança. Então, assim, a gente tem uma articulação e uma dependência e uma necessidade de trabalho para sustentar a casa. E esse trabalho, muitas das vezes, é atravessado pela insuficiência de possibilidades de como você falou, deixar a criança. Se a gente pensar na possibilidade de que as creches municipais precisam ampliar, de fato, a sua construção interna para receber essas crianças com um pouco mais de afetividade, com um pouco mais de segurança em relação aos aspectos necessários da criança, a gente pensar numa creche de horário integral para essa mãe poder trabalhar e ter com quem deixar essa criança num horário em que ela possa ir e voltar despreocupada, acho que esse já é um caminho, né? E é isso, quando eu falo desse lugar da saúde, eu quero dizer o seguinte, quando a gente não tem possibilidades de construção dentro das nossas profissões, quando a gente está muito atravessada por esses problemas, de alguma forma isso interfere no formato que a gente cria o nosso filho. Então, existe aí uma preocupação que ela é muito fundamental, que o tempo inteiro a gente está formando essa criança nessa formação informal. Então, os estresses da mãe, a forma como ela precisa lidar com a sociedade, com os problemas, vão influenciar na criação identitária dessa criança. E é sobre essa criança que a gente precisa pensar prioritariamente. Então, o que a gente está pensando nessa construção em relação à primeira infância é tentando sempre entender a criança como primordial na construção de qualquer política pública. Porque se o filho está bem, a mãe vai estar bem, claro, né? Então assim, e se a mãe está bem, mais possibilidades ela tem para se dedicar para essa criança, porque tem um tempo da dedicação, né, que fora a educação formal, que é da construção da identidade mesmo daquele ser, né? Ele tem na casa dele, na mãe, no pai, nas avós, nas tias, nessa construção familiar, o espaço seguro. E esse espaço seguro precisa ser valorizado, ele precisa ser construído dentro de um entendimento da necessidade dele. Quando eu quero dizer de espaço seguro, é o seguinte, né? Tem esse horário, pós-horário comercial, que é esse horário em que a mãe está se articulando com a criança, que ele é fundamental. E se ela estiver preocupada com esses estresses do trabalho, com o fato de não ter trabalho, com o fato de não ter com quem deixar, esse momento que seria o dela, envolvida com esse momento tão sensível, não vai ser, de fato, absorvido de maneira efetiva e positiva. Então, é sempre pensando na parte da criança. Acho que creche é uma coisa que a gente precisa integralmente pensar. Assim, de fato, nessa construção de creche de horário integral, a gente vê que assim, a quantidade de creche que a gente tem não suporta a quantidade de crianças que se tem no país. Então, é um valor muito ínfimo ainda, o que significa dizer que a gente não tem quantidade necessária para abraçar todas essas crianças que precisam ter esse outro espaço de relação. E aí, sobre isso também, em relação à criança e esse lugar da mãe, né? A gente também precisa ter um olhar para os profissionais que cuidam dessas crianças. Então, quero dizer assim, quem cuida de quem cuida, é uma frase da Gabi Mendonça, que é professora também, pedagoga, e ela fala quem cuida de quem cuida.
E esse quem cuida de quem cuida é também a gente dizer que as pessoas que estão nessa educação formal com a criança e a informal estão o tempo inteiro precisando também se retroalimentar para construir essa identidade que está no seu momento de início, né? Então, é pensar nas merendeiras, é pensar na galera que está nos auxílios gerais, é pensar na galera que está fazendo a segurança daquela creche, daquela escola, é pensar na galera, nos professores, nos educadores, no corpo da coordenação, é pensar nessas pessoas, porque pensar nessas pessoas significa que eu estou pensando efetivamente na saúde dessas crianças. Eu estou pensando efetivamente numa construção para De um que elas cada vez ambiente, mais se né? A sintam construção de à um ambiente vontade e saudável. aconchegadas. Um ambiente saudável. Então, isso tudo tem que vir a partir dessa necessidade da criança, assim. E eu acho que o mais difícil disso, Malu, falando aí como mãe, é que muitas das vezes as nossas pautas enquanto mães, né, elas acabam, e aí para falar mães, pais e pessoas que cuidam de crianças, Sim. falar dos, elas muitas das vezes elas ficam muito ligadas ao sistema mercadológico, assim. O sistema ele faz com que a gente priorize algumas pautas, né? Assim, como que esse lugar do capital acaba nos fazendo ir para outros caminhos, assim. Então, acho que isso também é um lugar que a gente precisa ter muito cuidado e sensibilidade para a gente não esquecer essa prioridade que é a criança, sabe? Sobretudo. Então, enfim, acho que é um pouco Só, sobre eu acho isso. que a gente vai ter que encerrar. Eu não sei. Que horas são? Você tem aí um horário aí? Eu acho que Deixa eu já tentar são ver. 10 horas. Eu sou tão. Gente, eu sou totalmente leiga nesse negócio de live, tá? Mas agora depois eu vou ficar profissional, vou fazer várias. Essa é a minha primeira. Mas me disseram que eu tenho que encerrar depois de 1 hora de duração, não é isso? É, Por quê? tem alguma coisa aparecendo aí para você? É porque o horário da live é de 1 hora. Tem Mas, gente, um, mas quem um inventou cronômetro. isso? Mas, não, tá escrito encerrar aqui no canto de cima, é isso? Não, mas tem um cronogramazinho não com um tempo? Vai começar a aparecer assim, Não. ó. Você tem um Beijo, minuto, Júlia. Hã? Não tem, não apareceu nada, não apareceu nada. Por mas vai enquanto. fechar. Vai fechar. São 10 horas já? Vai fechar. Eu acho que já são. Eu tenho a impressão de que já são. Mas enfim, vamos indo, vamos indo. Cai. A Maite, minha amiga, falou que cai. Vai cair. É Não, então isso? eu posso fazer um Fala, então pedido? você Aproveitar encerra. aqui? Você encerra, vai. Linda, Eu maravilhosa, queria, te então, amo. agradecer a todo mundo, te agradecer, Malu, pelo convite, agradecer quem participou aqui com a gente. Queria dizer que as nossas redes estão abertas, eu digo nossas porque agora virou uma grande construção colaborativa. É só o de fato em todas as redes sociais. A gente tem os momentos da conversa, a gente precisa muito que esse debate se amplie com a sociedade. Então, quem quiser construir com a gente está aberto para a construção. Quanto mais pessoas construindo, mais coletivo, mais colaborativo ele vai ser, e é isso que a gente quer. Então, por favor, acompanhem, estejam junto, enfim, tragam propostas, reclamações, reivindiquem junto com a gente. Acho que a gente está num processo que é também, se alguma coisa não tiver de acordo com o que a gente está pensando de sociedade, assim, se tiver algo de falha, apontar as falhas nossas também, porque as falhas são importantes para a gente aprimorar cada vez mais o nosso processo. Ah, e é isso. Meu WhatsApp também está aí para rodo. E eu acho só Então, que a gente está precisando resgatar a confiança nas pessoas que nos representam, sabe? Essa confiança foi rompida de uma maneira muito traumática. Então, é com imensa alegria que eu te recebo aqui e que eu tenho você como minha candidata, porque eu sei que você vai estar lá fazendo o que você puder, sabe? Pela gente, para tentar melhorar um pouco a nossa situação como sociedade aqui no Rio de Janeiro, e, né, que é o que você está se dispondo a fazer no Rio de Janeiro. Mas você vai estar lá como se fosse o nosso braço, né, a nossa voz. Então a gente tem que votar nas pessoas que nos representam. Vamos parar de votar em outras pessoas que vão lutar por outras coisas, que têm outros interesses, né? Vamos entender quais são os nossos interesses primeiro e procurar quem é que a gente se identifica nesses interesses comuns, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que você tem meu voto e que eu vou fazer o que eu puder para mobilizar as pessoas em torno da sua candidatura. Eu acho fundamental.
Eu acho que a gente tem que democratizar a cultura, a gente tem que levar a cultura para todos os lugares, fomentar a cultura em todos os lugares da cidade, voltar a fazer o Rio de Janeiro, voltar a fazer o Rio de Janeiro sorrir, o Rio de Janeiro cantar, comemorar. E uma cidade de alegria, de amor, e virou uma cidade de ódio, uma cidade de fronteiras fechadas, de guetos fechados, de medo. E a gente tem que lutar porque a cidade é nossa, a cidade não é dessas pessoas que estão levando tudo embora. Eles acham que eles vão apagar a luz e vão deixar a gente aqui no escuro. A gente não vai ficar no escuro. Né? Então, sol para nos iluminar. E, meu amor, até breve, tá? Dá um beijo no Até, meu seu amor. filho lindo. Obrigada. Caiu. Obrigada a todo mundo que veio, que participou. Desculpem, eu não consegui responder as perguntas, eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Prometo que eu vou melhorar. E existe a opção de gravar. Eu vou gravar aqui e para que as pessoas possam ter acesso à nossa conversa, tá? Um beijo enorme. Obrigada, gente. Boa Beijo, noite. obrigada. Tchau.